Imagine caminhar por uma terra onde gigantes lendários uma vez pisaram, onde sombras ancestrais ainda parecem pairar sobre o solo. Agora, visualize-se liderando um povo exausto, ansioso por alcançar um lugar seguro, mas prestes a enfrentar o maior desafio de sua jornada. Esse era o cenário em Bazã, o lar de Og, o rei gigante. Moisés, já com seus anos avançados, guiava os israelitas pelo deserto rumo à terra prometida. Mas agora, de repente, um último e terrível obstáculo surge no caminho. Quem era esse ser colossal? Essa figura implacável que se tornou um verdadeiro pesadelo para Moisés. Ou não era um inimigo comum? Ele era um dos últimos descendentes dos gigantes, uma criatura de força descomunal, temida e quase invencível. Mas será que Moisés estava realmente preparado para enfrentar algo assim? Hoje, vamos descobrir a história oculta por trás desse encontro, desvendando os mistérios de Og, o rei de Bazã, e o que essa batalha tão inesperada revela para nós, segredos que a Bíblia ainda guarda para aqueles que buscam compreender o verdadeiro poder da fé. Para entender o peso do desafio que Moisés e os israelitas enfrentaram em Bazã, precisamos primeiro explorar a figura misteriosa de Og, o último dos gigantes conhecidos como Refaíns. Mas, quem eram esses gigantes? Nos textos antigos, os Refaíns são descritos como seres de força incomparável e estatura colossal, descendentes de um tempo distante em que criaturas poderosas habitavam a terra. Og, como rei de Bazã, não era apenas um guerreiro, mas um monarca temido, governando uma região cercada de lendas sombrias e conhecida por sua ligação com o sobrenatural. Dizem que sua cama media cerca de 4 metros de comprimento, uma dimensão que simboliza muito mais do que o físico. Og representava um obstáculo que beirava o impossível. Ele era, para os olhos humanos, invencível, mas Bazã não era qualquer terra. Esse local carregava uma atmosfera quase mística, visto como território sagrado, e ao mesmo tempo, perigoso. No imaginário antigo, Bazã era um reino onde forças sombrias habitavam, e onde Og, seu último rei gigante, se erguia como uma entidade invencível, e para muitos, quase imortal. Moisés sabia que atravessar essa terra não seria apenas uma questão de força militar, mas de coragem e fé diante do desconhecido. Imagine os israelitas após anos vagando no deserto exaustos, finalmente vendo um horizonte, mas deparando-se com uma presença avassaladora. O que sentiriam? O medo seria natural, afinal. Og não era apenas um rei comum. Ele era o último de uma era de gigantes, um ser que, aos olhos do povo, representava a encarnação do impossível. Moisés agora enfrentava o impensável. Como vencer um oponente tão grande, tão poderoso? E mais ainda, como liderar seu povo, mantendo a fé e a esperança, diante de um inimigo que parecia mais um mito do que um ser humano? A figura de Og, o rei de Bazã, permanece envolta em mistério e temor até hoje. Uma lembrança dos desafios que testam não apenas nossa força, mas a profundidade de nossa fé. Moisés já havia enfrentado muitos obstáculos ao longo de sua jornada com os israelitas, desde os desertos áridos até a fome e a sede, sem contar os conflitos internos e a exaustão de um povo que buscava um lar há décadas. Mas agora, à frente do gigantesco território de Bazã, Moisés se encontrava diante de algo muito além de qualquer obstáculo físico ou emocional que já havia enfrentado. Ali, ele encarava Og, o último dos gigantes, um rei poderoso, com um exército imponente e uma força que parecia intransponível. E não era apenas Moisés que sentia esse peso. O medo corria entre o povo, criando uma atmosfera de tensão e insegurança. Imagine a pressão sobre os ombros de Moisés, diante de um exército gigantesco e uma criatura cuja lenda aterrorizava os corações. Moisés precisava mostrar ao seu povo que havia um propósito maior, algo que ia além do que os olhos poderiam ver. Ele sabia que se fraquejasse, o espírito de sua nação também desmoronaria. Esse era um momento que exigia não só liderança, mas uma fé inabalável. Moisés precisaria confiar que Deus estaria com eles, mesmo quando tudo indicava o contrário. Esse confronto não era só uma batalha entre exércitos, mas uma batalha de confiança, onde Moisés precisava se lembrar de que ele não estava sozinho, de que, mesmo diante de um inimigo descomunal, o poder divino era maior que qualquer gigante. No entanto, Moisés era humano. Ele também conhecia o peso do medo, o cansaço das longas caminhadas e a dúvida que surgia quando se olhava para um oponente aparentemente invencível. E enquanto o povo olhava para ele em busca de direção, ele se recolhia em oração e buscava uma certeza interior. Esse encontro com Og
marcaria mais do que uma vitória militar. Ele representava uma prova final de fé, uma mensagem poderosa de que mesmo os maiores pesadelos que encontramos podem ser enfrentados. Moisés, fortalecido pela certeza de sua missão, olha para frente, para o inimaginável, e dá o primeiro passo rumo a um confronto que se tornaria lendário, mostrando a seu povo que a verdadeira força não está no tamanho do inimigo, mas na coragem e na fé que os sustentam. O campo de batalha estava montado, e o confronto parecia inevitável. De um lado, Moisés e o exército israelita cansados e menores em número, com a coragem testada até o limite. Do outro, Og, o rei gigante de Bazã, uma figura colossal, rodeado por soldados que o reverenciavam como uma força indestrutível. A tensão era palpável. Og, com sua altura monumental e sua reputação de ser invencível, era o retrato do impossível. Como poderia aquele povo que vagara por desertos e lutava pela própria sobrevivência enfrentar algo tão além de suas forças? Mas então algo inexplicável aconteceu. A batalha que parecia destinada ao desastre tomou um rumo surpreendente. Moisés, confiante em sua missão e guiado por uma força divina, liderou seu povo para o confronto. E em meio ao caos e à poeira levantada pela luta, algo se revelou. Og, apesar de toda sua força e imponência, não era invulnerável. Em um ato de fé e coragem, os israelitas lutaram com tudo o que tinham, e a força de Og começou a fraquejar diante da determinação inquebrantável daquele povo. O que parecia um combate impossível foi transformado por uma intervenção inexplicável. Contra todas as probabilidades, Og, o gigante de Bazã, foi derrotado. A vitória foi rápida e surpreendente, deixando todos em choque. Como poderia um gigante considerado invencível ter sido vencido por um exército menor, liderado por um líder já avançado em idade? A resposta estava ali, no que Moisés sempre acreditara. Não era a força física que venceria aquela batalha, mas a fé, a coragem e a confiança em algo maior. E assim, o que era para ser o fim da jornada se tornou uma vitória impressionante. Uma prova para todos que seguiam Moisés de que, por maiores que fossem os obstáculos, havia sempre um poder invisível guiando cada passo deles. A história de Moisés e Og, o gigante de Bazã, vai muito além de uma batalha antiga e distante. Ela nos traz lições poderosas que ainda ressoam nos desafios que enfrentamos hoje. Todos nós, em algum momento, nos deparamos com gigantes em nossas vidas, obstáculos que parecem intransponíveis, problemas que nos fazem sentir pequenos e frágeis, barreiras que testam cada pedaço da nossa coragem e nos fazem duvidar de nossas próprias forças. Mas assim como Moisés, temos a capacidade de encontrar algo maior dentro de nós. Esse confronto nos ensina que a verdadeira força não vem apenas daquilo que conseguimos ver e medir, mas da confiança inabalável em algo que vai além. Moisés não venceu Og sozinho. Ele venceu porque acreditou em sua missão, porque colocou sua fé à frente do medo e caminhou com a certeza de que não estava sozinho. Essa é uma lição de fé inquebrantável. Acreditar que há uma força invisível, mas poderosa, que guia nossos passos, mesmo nos momentos mais sombrios. Que essa história inspire a todos a buscar essa coragem em meio às próprias dificuldades, a se lembrar de que os gigantes podem até parecer imensos, mas nossa fé é ainda maior. Acredite que cada desafio, por maior que pareça, é também uma oportunidade de crescer e de se conectar com algo profundo, algo que nos faz ver além dos obstáculos e nos permite trilhar um caminho de força e esperança. Afinal, a vitória de Moisés sobre o gigante de Bazã nos lembra que nenhum obstáculo é grande demais quando o enfrentamos com coragem e fé. Veja como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta que Caifás escreveu em seu leito de morte, quebrando o silêncio e reconhecendo quem foi Jesus. Você ficará impactado. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.